construtivas e o que é mais importante, a gente acha que elas saem, né, do percurso, saem de moda, assim dizendo. E olha que interessante, isso não significa que ela não é usada, né? E o que a gente vê por aí é alguns dizendo: olha, a técnica X vai ultrapassar, né, a técnica convencional, etc. e tal. Pode até ser, assim dizendo. Porém, é o seguinte: uma das coisas mais importantes é entender que a técnica só vai ser difundida, as novas técnicas, se o arquiteto tiver um propósito para ela. Se ela não tiver um propósito, vai ser muito difícil a gente bater o que a gente tem hoje. Nesse caso que eu estou colocando aqui, é justamente o propósito. Taipa de pilão. O porquê que o arquiteto propõe isso? Por conta de um conceito. E aí, se ele tem um conceito, não adianta a gente vir com a maior técnica construtiva que não vai é, suportar isso. Isso vai cair por terra, se dizendo, coincidindo com o que a gente está falando aqui, taipa de pilão e terra, né? Por quê? Porque o que vale é o conceito na arquitetura. Se ele for muito bem trabalhado com o cliente, isso é o que vai despontar aquela arquitetura ser de tal tipo construtivo ou não. Isso está acontecendo com o Revit, por exemplo, né? Revit, ArchiCAD, o BIM. Cara, o cliente não quer nem saber do jeito que você quer, você vai fazer. Você pode até mostrar valor para ele, mas isso é uma ferramenta. O que ele vai querer é o resultado. Se esse resultado trouxer benefício para ele, beleza, tá? Mas ele não vai se importar muito. Mas isso aí é uma outra discussão. E aí eu quero falar sobre técnica construtiva, que é type de pilão, aqui eu amo arquitetura, e aí eu acabo entrando nisso outros detalhes. Mas o type de pilão é uma técnica construtiva muito utilizada ainda, e quando tem um conceito, ela prevalece sim, e é uma técnica construtiva muito antiga, mas muito mesmo, mais antiga que o nosso tijolo ali. E olha que interessante como aí aplicado o conceito, ela prevalece, né? Ela tem ali o seu espaço. E o que eu quero mostrar aqui também, olha que interessante, a gente tem a taipa de pilão, né? Predominante ali na parede, e a gente observa muito a técnica construtiva de como foi feito isso. Porque a taipa de pilão, ela é uma forma que a gente vai enchendo de barro e prensando esse barro. A gente vai ver aqui nos desenhos, essa matéria foi muito legal, porque mostrou como a gente pode usar. E olha que interessante, né? Aqui tem laje aqui, laje em cima. Como que isso é sobreposto? Como que a taipa entrou ali? Quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha. Olha que interessante, bonita essa casa, né? Por sinal, essa parede de taipa, as paredes de taipa, né? E aqui ele mostra um pouco aí de uma edificação em taipa, os pilares ali de madeira, tem uma tradição muito bonita aqui, né? Que ele fez, que é a tradição de ter a parte superior mais robusta, né? O banzo superior e o banzo inferior, onde atiranta ela, né? Com uma espécie de cabo de aço, né, apenas. E mais convencional aqui nos pilares, né, os pilaretes ali. E olha que interessante essa outra aqui, ó, né, os pilaretes até de bambu aqui, ó, né, um outro material também mais leve, que é bambu, provavelmente, olha aqui, ó, né, o tirante, a gente já tinha falado. Olha aqui a fundação dela, saiu para fora, porque a taipa de pilão direto, né, na terra não seria tão legal, apesar de que quando você compensa isso, né, prensa esse material, ele vai ficar mais resistente. Porém, o aconselhado é você ter uma base de concreto para você fazer ela sob essa base, ou uma base de pedra, por exemplo. E aí depois vem a taipa. E aí olha que interessante, em cima aqui tem uma viga de concreto que é para você ligar esse elemento estrutural. Você vai ver numa outra casa aqui mesmo que vai ter muito isso, né? Onde ele fez a taipa de pilão, que ali naquela proposta dele
é como se fosse a base de concreto, mas a parede de concreto, né? Ele estendeu um pouco mais isso, e depois ele fez uma estrutura de concreto. Olha que interessante, você vai ver aqui, ó. Aqui a gente vê muito claro, né? E se o arquiteto entende isso daqui, é fantástico, né? Eu sempre falo isso nos vídeos quando tem uma perspectiva explodida. Se o arquiteto entende essas camadas, beleza, fechou, ele entendeu como é que ele vai projetar. E aqui, ó, é a taipa de pilão propriamente dito, ó. Fundação, as escoras, né, de apoio, a chapa, né, assim dizendo, ou a forma. Aqui ele fez até os reforços e, propriamente dito, é o argamassa, né? O barro, né? Assim dizendo, né? A taipa, assim dizendo. E olha que interessante, se você pegar esse mesmo formato que a gente está vendo aqui, né? Esse mesmo conjunto, a gente pode concretar uma parede, né? Em concreto, né? Executar uma parede em concreto aparente, né? O concreto armado. É o mesmo sentido. A taipa aqui está só com é, barro, mas ela pode colocar fibra também, né? Bambu, fibra de bambu, que também, né? Ou até cipó mesmo, que ela vai formar uma fibra e vai ficar resistente tão quanto, olha só, o concreto. Isso é muito interessante, muito legal. E aqui que eu queria mostrar, olha que interessante, né? Ele usou as paredes de taipa, como a gente tem muita compressão nas paredes, então ela vai resistir tanto quanto se fosse de concreto, e aqui ele fez o vigamento de concreto. Cara, muito legal isso, né? Muito interessante. Acho fantástico quando o arquiteto explora isso, dá um resultado fantástico e aí prevalece o conceito da arquitetura e da construção. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus.